hoje eu vou trazer uma contextualização um pouco mais aprofundada, contando, então, fazendo um histórico das terapias cognitivas comportamentais, falando, então, desde a primeira, segunda e terceira onda, para vocês entenderem um pouco onde é que a PAR se contextualiza dentro desse histórico, né? E onde ela se fundamenta dentro das terapias cognitivas comportamentais, porque esse é um aspecto bem importante para nós, e também falar do histórico da PAR e como ela, então, está fundamentada dentro da TCC. Muito bem. Para falar sobre essa questão da PAR, da psicoterapia, eu quero começar falando um pouquinho do que é a busca dos seres humanos, né? Então, por exemplo, especialmente num ano como esse, né, em que nós tivemos aí um tema que abalou o equilíbrio de todos nós, né? Tudo que nós mais queremos é retomar o nosso equilíbrio. Essa é a busca do ser humano o tempo todo, né? Há quem diga que a gente busca felicidade, né? Há quem diga que a gente busca o amor, há quem diga que a gente busca conforto, há quem diga que a gente busca dinheiro, enfim. Se eu pudesse resumir, eu diria que tudo isso está contido na palavra equilíbrio. Porque quando a gente tem equilíbrio, a gente consegue conquistar todas estas coisas que a gente tem vontade e que a gente necessita, né? Sem equilíbrio, a gente não tem as estratégias necessárias para ir em busca das nossas necessidades, das outras necessidades, né? Então, nós estamos o tempo todo buscando o equilíbrio. O equilíbrio traz essa paz que a gente precisa para ir atrás das outras necessidades que nós temos. A psicoterapia, né, ela é uma ferramenta importante para que o indivíduo, né, busque, né, se organizar em termos de comportamentos estratégicos na busca do equilíbrio, com o objetivo de uma vida mais saudável. Então, quando nós pensamos na PAR, nós pensamos numa psicoterapia, né, que trouxesse um modo de ajudar esse indivíduo na busca dessa organização de comportamentos estratégicos. Então, vamos entender um pouco desse histórico aí das terapias cognitivo-comportamentais, né? As terapias cognitivo-comportamentais, e eu digo no plural porque elas são algumas, né? Elas começam lá com as abordagens da primeira onda. A primeira onda traz as terapias do modelo comportamental, né? E a figura primeira que surge aí é o Pavlov. Muitos de vocês já devem ter ouvido sobre ele. Ele foi um fisiologista, né, que nasceu lá em 1849, e ele faz uma descoberta muito importante que deu start ao modelo comportamental. Ele faz a descoberta do condicionamento clássico no experimento que hoje nós entendemos que foi simples, né? Que é o experimento do cão, onde ele apresentava o alimento, o cão salivava. Depois ele tocava a campainha e observava o cão. Num terceiro momento, ele apresentava o alimento e tocava a campainha, e o cão salivava, né?
E depois, num quarto momento, ele apenas tocava a campainha e o cão salivava, mesmo na ausência do alimento. Então, ele observou a possibilidade de um condicionamento, de um comportamento, né? Essa foi uma experiência muito importante para compreender o comportamento e o condicionamento de um comportamento. Depois, na sequência, né, veio o Tordick, uma pronúncia aí difícil. Ele foi um psicólogo, né, e ele fez um estudo com gatos, tá? Ele avançou um pouquinho nos estudos, né? E ele faz uma descoberta de um condicionamento um pouquinho diferente do Pavlov. E ele vai contribuir grandemente com o Skinner, tá? Onde ele faz a descoberta do condicionamento operante. E ele contribui com o Skinner sobre o que o Skinner vai chamar de modelagem. O que é isto, né? Lá no Pavlov, ele descobre apenas um condicionamento em que só através do som e da relação do som com o alimento, ele condiciona o animal. Aqui existe a oferta de um estímulo, né? E a oferta de uma... ele acaba oferecendo um agrado para o animal. E, na verdade, o animal entende que ele está indo bem naquela oferta. Então, os gatos vão percebendo que ele está tendo um bom avanço no comportamento dele, né? E ele, então, é estimulado a continuar. Vocês conhecem o experimento do Skinner com os ratos, né? Na caixinha, onde ele, então, na barra, onde ele, então, a partir do momento em que ele aperta a barra, ele ganha a água, né? Então, a partir de um comportamento, ele tem uma recompensa, e esta recompensa é o que ele vai chamar de modelagem, tá? O Skinner traz uma grande contribuição para o que ele vai mais para frente nomear da psicoterapia comportamental, né? E que foi, e que é, né, hoje chamada de análise do comportamento, uma aplicação muito importante para alguns distúrbios psicológicos, né? Hoje a gente tem a aplicação da análise do comportamento para para o tratamento de algumas psicopatologias, com uma importante recuperação dos pacientes nesse sentido. Ainda nesse modelo da primeira onda, nós tivemos algumas grandes contribuições. O Volpe traz a dessensibilização sistemática no tratamento das fobias, que ainda é muito utilizado, né? E o Lázaro desenvolveu, ele ajudou aí na intensificação do desenvolvimento da terapia comportamental, e o Eysenck desenvolveu a técnica da exposição, que ainda também, até os dias de hoje, ela tem uma eficácia muito importante, é uma técnica muito importante dentro da terapia comportamental, especialmente para trabalhar com as questões das fobias, dos medos e de alguns transtornos de ansiedade. Então, estas são as terapias da primeira onda. Qual é o princípio filosófico dessa terapia? É que todo comportamento é resultado da relação do sujeito com o ambiente.
A gente fala muito do Skinner com o radicalismo, o behaviorismo radical, né? Porque o Skinner, ele considerava o sujeito e o ambiente radical porque nega a questão da mente, né? Então, o comportamento está ligado especialmente à questão do ambiente. Então, o rato, lá da caixinha de experimento do Skinner, ele bate na barra e recebe a recompensa. Não existe um pensamento nesta relação. Ele entende que se ele bate na barra e sai água, se ele bate 2 vezes e sai mais água, ele vai bater cada vez mais para sair cada vez mais água. Simples assim, né? Então, eu existo antes de qualquer coisa, né? Quais são as características dessa terapia? Ela é bastante objetiva, bastante direta, e a base dela é o comportamento, né? Ela se utiliza muito de técnicas, e o ser vem antes do pensar. Então, não existe o pensar em primeira instância, existe o existir em primeiro lugar. Aí nós vamos caminhando na história e vamos encontrar os criadores aí, os pensadores das terapias de segunda onda. Importantes nomes, né, que desenvolveram esses modelos, que nós saímos, então, do modelo comportamental e vamos para o modelo cognitivo. Então, o Albert Bandura, vivo, 96 anos, desenvolve, então, os estudos da aprendizagem social. Nós temos a figura do Beck, que completou 99 anos esse ano, né, que desenvolve a terapia cognitiva a partir dos estudos dele, e que mais tarde ele vai desenvolver com foco na depressão, né? E o Albert Ellis, que também traz importantes contribuições da terapia comportamental racional emotiva, e que, junto com o Bandura, vai desenvolver a terapia da aprendizagem social. Estes 3 pensadores e trabalhadores da saúde mental foram pessoas que foram e são, né, porque 2 deles vivem e trazem ainda excelentes contribuições aí na área da saúde mental. São pessoas que contribuíram muito para esse modelo cognitivo. E o Beck ainda traz, junto com ele, a Judith Beck, que é a sua filha, que é psicóloga, e que tem contribuído enormemente para os estudos da terapia cognitiva. Qual é a diferença do modelo comportamental para o modelo cognitivo? Então, se no modelo comportamental o que estava como foco era o comportamento, aqui o que está em foco são as cognições, né? Esse é o centro destas terapias. Os pensamentos, as imagens, as avaliações. Então, aqui a gente está falando sobre como o indivíduo interpreta o mundo a partir daquilo que ele vê e assimila por meio dos sentidos, dos órgãos do sentido, né? A cognição, então, tem a ver com o conhecimento, aliás, em grego, do latim, ou melhor dizendo, cognição tem a ver com conhecimento. Então, aquilo que eu conheço a partir dos órgãos do meu sentido, vai para o meu pensamento, e do meu pensamento eu interpreto, então, o mundo, né? E aí, quais são as bases teóricas desse modelo, né?
E aí nós vamos construir um raciocínio, né? Então, que mais tarde, vocês vão ver, nós ligamos diretamente com a psicoterapia da abordagem resiliente. Então, a partir do momento em que eu absorvo, né, do ambiente, pelos órgãos do sentido, aquilo que eu percebo, eu construo o meu modelo de crenças, né, da minha história e daquilo que eu percebo do ambiente. Então, as minhas crenças podem ser centrais ou podem ser intermediárias. E eu crio, então, pensamentos a respeito destas crenças e a respeito do que eu enxergo e observo e percebo do mundo. A partir do momento que eu penso, eu sinto, né? E esses sentimentos são as emoções a respeito desses pensamentos, que se transformam em comportamentos, né? E uma outra base teórica que está em volta aí é o ambiente, que é de onde eu tiro as percepções, né? Então, esse modelo cognitivo tem uma relação de todos estes elementos. Então, um exemplo do nosso dia a dia, né? Eu olho e vejo uma pessoa atravessando uma rua. Imediatamente eu penso, ela pode ser atropelada, né? Qual é a emoção? Medo. Qual é o comportamento? Eu corro para empurrar a pessoa para ela não atravessar a rua. Meu modelo de crenças. Pessoas que atravessam a rua desapercebida, geralmente são atropeladas. De onde vêm essas crenças? De alguma vivência que eu tive ou de imagens que eu possa estar vendo ou entendendo do meu cotidiano, do meu dia a dia, ou da violência das cidades, enfim. Mas isso está aqui no do meu sistema de crenças a respeito do que eu armazenei ao longo de uma história de vida, ao longo das minhas percepções, que automaticamente vem num pensamento, né? Que muitas vezes pode ser um pensamento até distorcido, porque aquela pessoa estava atenta, ela estava aguardando no semáforo, ela ia atravessar a rua de um jeito seguro, mas eu tenho um pensamento automático que é distorcido, né, da realidade em que aquela pessoa se encontra. Muito bem. De acordo com esses autores, os processos psicopatológicos têm origem nas distorções cognitivas. Então, eu acabei de dizer que eu tive uma distorção cognitiva ao pensar que a pessoa vai atravessar a rua e vai ser atropelada, né? Então, eu posso estar dizendo que eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, corro, empurro essa pessoa e diz, você vai se atropelar. E a pessoa olha para mim e diz, nossa, eu estava olhando, eu estava esperando o farol, né? A pessoa fala, que louca você, né? Então, eu tenho uma ansiedade, né, que me faz invadir a vida de uma pessoa que estava no semáforo aguardando o farol para atravessar, né? E aí o foco desta terapia, ele está na reestruturação cognitiva para mudar o comportamento, ou seja, o terapeuta que trabalha dentro desse modelo vai trabalhar com a reestruturação desses pensamentos, né, automáticos, dessa cognição distorcida, para que
eu não tenha esse comportamento na próxima vez. Tá? Existe uma ênfase nesta relação terapêutica para o encorajamento do paciente na realização de técnicas. É uma psicoterapia que trabalha muito com as técnicas. Então, precisa dessa aliança com o terapeuta para que possa acontecer sucesso no tratamento. Qual é o princípio filosófico? Só voltando um pouquinho. Ainda dentro da segunda onda, os autores avançam um pouquinho no modelo que eles vão chamar de terapia cognitivo-comportamental, onde o cognitivo é o foco e o ambiente também ganha muita importância e as técnicas comportamentais também. Então, a terapia cognitivo-comportamental, que é a TCC, que a gente conhece, né? O princípio filosófico, descrito por Ranger, em 1995, não é o mundo que me atinge, e sim a visão que eu tenho dele, né? Então, essa é uma frase que eu gosto bastante e que é o princípio básico dessa teoria. Nesse modelo, também se utiliza muito das técnicas comportamentais para a mudança da consequência das atitudes que o paciente apresenta. E aí nós vamos partir, então, para as terapias de terceira onda, né, que são os modelos contextuais. Por que são chamadas de terapias de modelos contextuais? Porque se nas terapias comportamentais a gente negava a mente, né? Não existia a questão cognitiva, e sim a relação do comportamento, né? Com o ambiente. Na cognitiva, a gente tinha o foco nas cognições, né? Aqui, o que está em voga é o contexto. Então, aqui nós juntamos, tá? A terceira onda, ela traz a importância do contexto, tá? E por que essa terapia, por que esse movimento da terceira onda? Porque existia um questionamento na eficácia do uso das técnicas cognitivas no tratamento do comportamento. Houve uma crítica da reestruturação cognitiva por não dar a ênfase devida ao contexto em que o indivíduo estava inserido. Então, as abordagens dessa geração enfatizaram o contexto nas problemáticas apresentadas pelos pacientes, né? Então, o foco passou a ser no desenvolvimento de habilidades para lidar com as dificuldades dos seres humanos no seu dia a dia, e não mais somente para a reestruturação cognitiva, embora a reestruturação cognitiva também faça parte nesse contexto. Tá? E também a relação terapêutica ganha uma ênfase no processo de tratamento. As principais abordagens dessa terceira onda estão ligadas a mindfulness, a terapia da aceitação e compromisso, a DBT, que é a terapia cognitiva, terapia comportamental dialética, a psicologia analítica funcional e a aceitação comportamental. São terapias bastante recentes, de 1980 para cá, tá? E que estão em grande ascensão num movimento muito importante, né? Eu quero agradecer muito a escuta de vocês para essa minha fala, para essa minha apresentação. Eu sou muito empolgada com esta abordagem, com essa psicoterapia, desde que eu entrei na Sobrare.
quando eu estava concluindo o meu doutorado. O meu intuito era trabalhar com a resiliência dentro de uma psicoterapia. E quando o George me disse que ele tinha isto para trabalhar e para desenvolver, eu nunca mais quis sair de dentro da Sobrare, porque eu sabia que um dia eu ia poder ajudar nesse processo de desenvolvimento dessa psicoterapia. E hoje é um dia muito importante para mim, e muito especial, porque estou aqui podendo falar, então, desse caminho percorrido e dividir com vocês essa história. E convidar vocês que estiver interessado em trabalhar conosco nessa história, para que venha entrar em contato, para que esteja conosco no desenvolvimento e na aprendizagem desta abordagem, para fazer essa história crescer e fazer essa história acontecer. É um marco dentro da história da resiliência. Eu desejo um ótimo evento, continuidade de evento para todos. Muito obrigada e um ótimo dia.